Vamos tomar um tempo para estudar a palavra de Deus com um sermão intitulado A Primeira Vinda de Jesus e a Segunda Vinda de Ansanhon. Deus veio a esta terra em carne, para ensinar à humanidade o caminho para o reino dos céus, o caminho para receber o perdão de pecados, e o caminho para a salvação. Se voltarmos 2000 anos para a sua primeira vinda, havia muitos grupos religiosos estabelecidos naquela época que diziam crer em Deus. Havia um grupo religioso popular, que reverenciava muito a lei de Moisés, e Deus Jeová sob o nome de judaísmo. Nessa situação, Deus veio a esta terra em carne. Como podemos ver no Evangelho de João capítulo 1, versículo 14, está escrito: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, que é o Verbo, veio a esta terra em carne. Ele veio como um homem através do corpo de Maria. Ele tinha a mesma forma humana que nós. Já que ele veio a esta terra com a mesma aparência que nós, com olhos, nariz, boca e ouvidos, muitas pessoas não puderam ver Jesus como o Messias, o Cristo ou Deus em carne. Como resultado, eles às vezes trataram Jesus de forma desrespeitosa, às vezes tentaram apedrejá-lo, e falharam em entender corretamente a graça de sua vinda a esta terra, para nos dar a salvação. Podemos encontrar através de muitos registros a situação histórica daquele tempo, em que eles rejeitaram Jesus, o Messias, e não creram nele. Porém, entre eles estavam os santos da igreja primitiva que corretamente receberam Jesus, como Messias e Salvador. Para essas pessoas, Deus prometeu conceder a coroa da vida, que nunca desapareceria no reino dos céus. É o mesmo na época atual. Há uma razão pela qual Deus veio a esta terra em carne, tanto na sua primeira como na sua segunda vinda. Devemos entender claramente esse motivo para receber corretamente o Messias que veio a esta terra em carne, certo? Se não fizermos isso, a história se repetirá nesta época de sua segunda vinda, assim como foi na época de sua primeira vinda há 2000 anos. Já que eles avaliaram e julgaram Deus, baseados no conhecimento da classe privilegiada, o primeiro pensamento que tiveram foi: como Deus pode se tornar um homem? É por isso que eles pegaram pedras para apedrejá-lo, e o rotularam como da seita dos nazarenos. Vamos pensar sobre isso por um momento. Aqueles que crucificaram Jesus serão salvos? Absolutamente não. Por que eles não podem ser salvos? Há apenas um motivo. Eles não reconheceram Deus corretamente. Eles trataram Deus, que estava tentando mostrar bondade a eles, com desprezo. Deus veio a esta terra para dar aos pecadores, que já haviam pecado no céu e foram expulsos à terra, outra chance de receber o perdão dos pecados. No entanto, eles o rejeitaram e recusaram novamente nesta terra, então a chance foi retirada. É o mesmo nesta última época do Espírito Santo. Deus veio a esta terra em carne para restaurar as verdades da igreja primitiva, como o sábado da nova aliança, a Páscoa da nova aliança, as 7 festas de 3 tempos, e todos os regulamentos da nova aliança, assim como ele estabeleceu há 2000 anos. No entanto, as pessoas não o reconhecem. Já que eles não o reconhecem, como o tratam? É o mesmo que aconteceu há 2000 anos. Eles o tratam de forma terrível. Eles dizem coisas como: isso é heresia. Como um mero homem pode dizer ser Deus? Aqueles que dizem essas coisas, podem realmente receber o reino dos céus?
Por favor, pensem sobre as palavras escritas em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está escrito, e, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, o que acontecerá depois disso? Está escrito, vindo, depois disto, o juízo. Está escrito que depois da morte de uma pessoa, nem tudo acaba, mas haverá o julgamento de Deus, para determinar se a pessoa vai para o céu, ou para o inferno. Os seres humanos nunca podem evitar essa situação. Todos eles querem que Deus pronuncie o veredito. Você pode entrar no céu, no trono de julgamento, mas o que diz a Bíblia? Está escrito que ele julgará, cada um de acordo com as suas obras. Se aqueles que crucificaram Jesus há 2000 anos, foram para a eterna punição do inferno, então, todos aqueles que não recebem Cristo, que veio a esta terra pela segunda vez nesta época, mas o impedem e o insultam, também terão que ir para a eterna punição. É por isso que vocês e eu ensinamos, e pregamos sobre Cristo Ansanhon, que veio em nome de Jesus na primeira vinda e veio a esta terra, no novo nome de Jesus na segunda vinda, não é? Vamos voltar ao ensino de João, capítulo 1, versículo 1. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Deus que criou todo o universo e tudo o que nele há, não é? Está profetizado que Deus virá a esta terra, na mesma forma humana que nós. Capítulo 1, versículo 14. E o Verbo. O Verbo era Deus. Isso não está registrado no capítulo 1, versículo 1? O que o Verbo que é Deus se tornou? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é o Filho unigênito? É Jesus, certo? Assim, podemos dizer que Deus Jeová se fez carne e veio a esta terra no nome de Jesus, para ensinar e pregar o caminho da salvação para a humanidade, não é? A Bíblia nos ensina no Evangelho de João capítulo 1, versículos 1 e 14 que Deus habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito, isto é, Jesus. Porém, os judeus e os líderes religiosos daquela época viam Jesus de forma diferente. Vamos para o Evangelho de João capítulo 10 para ver como eles viam Jesus. Vamos ler João capítulo 10, versículo 30, para ver como eles trataram Deus que veio a esta terra em carne, para dar a eles a oportunidade do perdão dos pecados, e ensinar o caminho da salvação. Eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da. Pelo que eles o estão apedrejando? Por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. A resposta deles sobre por que eles estavam pegando pedras para apedrejar Jesus foi a seguinte: Como você, sendo apenas um homem, afirma ser Deus? Porém, o que diz o Evangelho de João capítulo 1, versículos 1 e 14, sobre o Verbo que é Deus? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vejamos também a profecia no livro de Isaías, capítulo 9. Vejamos as palavras de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino,
para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Quem está sendo descrito aqui nesta profecia como um menino, um filho? Ele se refere a Jesus. Portanto, quando Jesus Cristo vier a esta terra em carne, como ele seria chamado? Ele seria chamado de maravilhoso conselheiro. E o que mais? Embora ele tenha vindo a esta terra na forma de um menino, como um filho, a Bíblia nos faz saber que sua verdadeira natureza e sua verdadeira essência são Deus forte, Pai da eternidade. No entanto, já que ele veio a esta terra em carne, numa família comum, por meio de uma mãe chamada Maria, um pai chamado José e muitos irmãos, as pessoas acreditaram que ele é Deus? De uma perspectiva humana, teria sido impossível reconhecê-lo como Deus. Foi por isso que, quando Jesus veio a esta terra, o que ele disse? Ele disse: "Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa." Devemos ser capazes de reconhecer Deus corretamente. Já que não o reconheceu, Judas Iscariotes traiu e vendeu Jesus. E o povo disse: "Soltem Barrabás, o ladrão, mas crucifiquem Jesus." Aqueles que realmente o reconheceram jamais fariam uma coisa assim. O mesmo se aplica a esta época. Abramos em Hebreus, capítulo 9. Vamos olhar Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá. Quantas vezes ele aparecerá? Segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. A vinda de Jesus pela segunda vez, para nos dar a salvação, é chamada de segunda vinda. Ele disse que viria pela segunda vez a esta terra. Então, as circunstâncias de sua primeira vinda e de sua segunda vinda devem ser diferentes. Isso porque todos nós sabemos que a maneira como o povo judeu recebeu o Messias, na primeira vinda estava incorreta, não é? Então, o que devemos fazer em sua segunda vinda? Não devemos seguir o mesmo caminho que eles seguiram. O que devemos fazer? Quando ele vier, devemos reconhecê-lo e recebê-lo. E todos nós devemos nos tornar aqueles que seguem seus ensinamentos de salvação, certo? Infelizmente, entre os 8 bilhões de pessoas na Terra, não são muitos que o reconhecem. Já que não são muitos, como é chamado esse caminho da verdade? É chamado de caminho estreito, ou pode ser descrito como a porta estreita. A Bíblia diz que muitas pessoas entram por ela? Não, não são muitos que entram por ela. Não é isso que está escrito em Mateus capítulo 7? Eu gostaria que toda a humanidade pudesse ser salva, mas a Bíblia diz que nem toda a humanidade está autorizada a conhecer esse caminho. Já que está escrito, ele aparecerá uma segunda vez para trazer a salvação, somente quando ele vier pela segunda vez o caminho da salvação será aberto. E se ele não vier, nós, humanos, nunca poderemos entender o caminho para a salvação, e permaneceremos nas trevas. Até que ele venha a esta terra pela segunda vez, nenhum ser humano poderá discernir o que é verdade e o que é falsidade. Durante a Idade das Trevas, na época medieval, o sábado foi abolido em 321 d.C. Em 325 d.C., a Páscoa foi abolida. Além disso, em 354 d.C., o Natal, que não está na Bíblia, foi estabelecido como uma tradição dentro da Igreja, como se fosse um ensinamento bíblico. Além disso, a cruz foi erguida no topo da Igreja. A verdade de Cristo desapareceu uma por uma, começando com o sábado e depois com a Páscoa.
enquanto as coisas que nunca existiram antes continuaram a aparecer. Esses tipos de igrejas que vemos agora foram formados, como resultado da Idade das Trevas. Já que as igrejas não estão mais cheias dos ensinamentos de Cristo, mas estão cheias de rituais e costumes religiosos pagãos. Esse é um motivo claro para Cristo vir a esta terra pela segunda vez. Então, para recebê-lo, devemos saber de onde ele virá, que verdade ele trará e com que sinal ele virá, certo? Em sua primeira vinda, as pessoas não o reconheceram. Toda vez que ele pregava, eles argumentavam contra suas palavras, interferiam nelas e se opunham a elas. Dessa forma, os judeus, os israelitas, acabaram acusando Jesus Cristo, o levando a julgamento e causando o resultado miserável de crucificá-lo, que não tinha pecado. Hoje, esse evangelho não permanece apenas na sociedade judaica. Está sendo pregado por todo o mundo, em Samaria e até aos confins da terra. Agora, vamos confirmar na Bíblia a profecia, de que ele virá a esta terra pela segunda vez. Vejamos o livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 1. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Quando diz, nos últimos dias, se refere a toda a geração no final da época do Evangelho. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que, o que ele fará, nos ensine os seus caminhos. Nos últimos dias, quando ele vier pela segunda vez, o que ele fará? Ele nos ensinará os seus caminhos. Nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas. Por quê? De onde sairá a lei? De Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor, de Jerusalém. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Então, nos últimos dias, para onde devemos ir para encontrar Cristo, que veio a esta terra pela segunda vez? Devemos ir para Sião, onde ele ensina a lei e o caminho da vida. Quem está em Sião? Vamos para Salmos capítulo 132. Salmos capítulo 132, versículo 13. Pois o Senhor escolheu. O que ele escolheu? A Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. O que Deus disse que faria quando viesse para Sião? Ele disse que vestiria seus sacerdotes com a salvação. Ele escolheu Sião para que fosse o quê? A Bíblia nos ensina que Deus escolheu Sião para ser a sua morada, ou seja, a casa de Deus. Então, espiritualmente, que tipo de lugar é Sião? Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 33, versículo 20. Em Isaías, capítulo 33, versículo 20, está escrito: Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Então, Sião deve ser o lugar onde as festas de Deus são celebradas. Sião é o lugar onde as festas de Deus são celebradas, e o lugar onde as festas de Deus existem. Algumas pessoas podem perguntar, as festas de Deus? Quais são as festas de Deus? Vamos descobrir quais são as festas de Deus. Vamos para Levítico capítulo 23, versículo 2.
Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações, são estas as minhas festas. Versículo 3: 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será. O que é o sétimo dia? Há festas semanais guardadas toda semana, e festas anuais celebradas uma vez por ano. Entre as festas semanais, há uma festa chamada sábado. Vejamos novamente o versículo 3. 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Versículo 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado, no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. As festas anuais são a Páscoa, os pães asmos, as primícias, a festa das semanas, as trombetas, o dia da expiação e os tabernáculos. Hoje, há incontáveis igrejas ao nosso redor, tantas como a areia da praia, mas o que a maioria delas guarda? Elas guardam o culto de domingo. Elas não guardam o sábado. Não guardar o sábado significa não guardar as festas de Deus. Um lugar que não guarda as festas de Deus, nunca pode ser considerado Sião. Então, Deus habitaria em um lugar que não é Sião? Um lugar assim nunca poderá ser a morada de Deus nos últimos dias. Deus disse que faria de Sião o seu lugar de descanso para sempre. Então, apenas olhando para o sábado, vocês podem distinguir entre uma igreja, onde Deus habita, e uma igreja onde Deus não habita? Sim, vocês podem. Todas as leis da verdade foram destruídas e abolidas. Porém, Deus veio a esta terra pela segunda vez, restaurou todos os regulamentos da verdade, e nos ensinou tudo nesta época atual. Não é por isso que vocês e eu podemos entender o sábado, a Páscoa, as 7 festas de 3 tempos, e toda a verdade da nova aliança? Quem podemos encontrar na cidade das solenidades? Podemos encontrar Deus que habita em Sião. Onde podemos encontrar Deus nos últimos dias? Podemos encontrá-lo em Sião. A Bíblia nos diz que ele proclama a lei da vida da nova aliança e ensina a humanidade lá. Então, por que outras igrejas no mundo hoje não têm o sábado e a Páscoa? Por que elas não conseguem guardar as festas de Deus? Daniel capítulo 7 nos dá a resposta. Vamos ler Daniel capítulo 7 versículo 25 juntos. Em Daniel capítulo 7 versículo 25, está escrito: proferirá palavras contra o Altíssimo. Na Bíblia, o Altíssimo se refere a Deus. Somente Deus pode ser chamado de Altíssimo em todo o universo. Então, quem está em posição de falar contra Deus? É o diabo. A Bíblia nos ensina que proferirá palavras contra o Altíssimo. O que ele fará? Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar. O que ele tentará mudar? Os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas, depois, se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. Como Daniel capítulo 7 profetizou, os tempos estabelecidos por Deus e as leis da verdade começaram a ser mudados e alterados por volta do século IV, e esse processo se acelerou rapidamente. É claro, houve pequenos sinais de iniquidade mesmo antes disso. Porém, isso começou para valer em 321 d.C., quando o Império Romano, que adorava o Deus Sol,
aboliu o sábado e instituiu a lei dominical. Além disso, em 325 d.C., em um lugar chamado Niceia, a Páscoa foi abolida. Então, em 354 d.C., o Natal começou a ser introduzido, e depois disso, a cruz foi introduzida na igreja e começou a ser erguida. Todas essas práticas pagãs entraram na igreja, uma por uma, e essas práticas formaram a igreja como ela é hoje. Essas igrejas não são a igreja que Jesus estabeleceu. Mesmo entre os 10 mandamentos, Deus nos ordenou: lembra-te do dia de sábado, para o santificar, como quarto mandamento. Mas a Igreja Católica o substituiu por guardar domingos e festas. Isso foi cumprido exatamente conforme a palavra profética de Deus. Como está escrito, a fonte de toda essa mudança e distorção dos tempos estabelecidos por Deus e das suas leis se originou daquele que se opõe a Deus. O próprio Deus veio a esta terra para ensinar à humanidade as suas festas. Por outro lado, Satanás espalhou conhecimento e informações falsas para a humanidade, para fazer parecer que as festas de Deus não eram nada, e para deturpar todos os ensinamentos de Deus. Como podemos ver através da profecia de Daniel. Cristo Ansanron veio a esta terra pela segunda vez para ensinar à humanidade todas as verdadeiras leis da vida que haviam sido corrompidas, distorcidas e quebradas. Ele nos ensinou a verdadeira Páscoa da vida, o sábado da vida, as festas da vida e a nova aliança da vida. Ele nos concedeu todas essas coisas e ascendeu ao céu. Tudo isso não aconteceu conforme a profecia? Com o entendimento correto, devemos nos tornar aqueles que recebem a Cristo. Os judeus rejeitaram Jesus em sua primeira vinda, dizendo: como um mero homem pode afirmar ser Deus? Mesmo nesta época, as pessoas nos difamam, dizendo: como um mero homem pode afirmar ser Deus? E por que vocês acreditam em um homem? Jesus também veio a esta terra como um homem. Uma religião que não recebe Cristo, Deus que vem a esta terra como homem, definitivamente não é o cristianismo. Vamos confirmar como a Bíblia e os profetas explicaram sobre esse assunto, indo para a segunda epístola de João. Segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador. O que é essa pessoa? O anticristo. Essas pessoas são aquelas que se opõem a Cristo e falam contra ele. Ou seja, eles são inimigos de Cristo e pertencem a Satanás, o diabo. Aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em carne, são o anticristo. A Bíblia claramente declara esse assunto, e os apóstolos e profetas claramente explicam esse assunto dessa maneira. Porém, hoje, como foi há 2000 anos na primeira vinda, eles têm um problema com o fato de que Deus veio a esta terra em carne. Vocês acham que Deus não tem esse tipo de poder? Até nós, as almas que pecaram no reino dos céus, podemos nos revestir de carne. Mas Deus não pode se revestir da tenda de carne que Ele criou? Isso faz sentido? Deus, que é todo-poderoso e onipotente, pode se revestir de carne ou pode estar no Espírito. Deus tem poder para fazer o que Ele deseja. O que a Bíblia nos diz sobre aqueles que dizem: Deus nunca deve vir em carne? Essas pessoas são o enganador e o anticristo, ou seja, os falsos cristos e aqueles que se opõem a Deus. Hoje, podemos ver que há muitas semelhanças entre a situação da primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Ansanron. Para recebermos Cristo nesta época, devemos habitar em Sião, onde as festas são guardadas.
O que Deus disse que faria com a sua lei, nos últimos dias em Sião? Ele apareceria uma segunda vez nesta terra, para ensinar sua lei a toda a humanidade, para guiá-la ao caminho da salvação. Crendo nas profecias da Bíblia e dos profetas, sejamos aqueles que podem crer absolutamente na palavra de Deus e receber Cristo. Não importa quais calúnias e obstáculos o mundo possa lançar contra nós. Até mesmo há 2000 anos, eles insultaram muito Jesus, o chamando de seita dos nazarenos. Até mesmo o apóstolo Paulo, um dos grandes apóstolos da igreja primitiva, foi chamado de o líder da seita dos nazarenos, conforme registrado em Atos capítulo 24. Por que isso aconteceu? Foi porque ele acreditava em Deus que veio a esta terra como um homem. O pensamento errado, de como Deus pode vir como um homem, os levou a ter uma ideia errada, e essa ideia os levou ao eterno inferno. O caminho da verdade, o caminho da justiça, está sempre na Bíblia. Vamos olhar para a Bíblia, e seguir os ensinamentos da Palavra de Deus corretamente até o fim, para que vocês e eu possamos ser aqueles que seguram firme essa fé até o fim, assim como os santos da igreja primitiva, não perdendo a coroa da vida, e recebamos uma calorosa recepção no eterno reino dos céus. Muito obrigado.